Olá, boa tarde. O Repórter Rio está no ar e a gente começa esta edição falando de uma crise gerada no Ministério Público do Rio depois da escolha de Luciano Matos como Procurador-Geral de Justiça do Estado. Apesar de não ser o mais votado, ele foi reconduzido ao cargo pelo governador Cláudio Castro. A nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial e vale para o biênio 2023-2025. O governador Cláudio Castro não seguiu a tradição e escolheu o segundo colocado de uma lista tríplice. Após a decisão, todos os promotores do GAECO de combate ao crime organizado pediram exoneração. Investigações sensíveis comandadas pelo órgão, como o caso Marielle, podem ser prejudicadas. Além de sol e calor, o verão no Rio traz a preocupação com o aumento das chuvas. Especialistas apostam em planejamento para combater um velho problema. Sempre que chove forte no Rio de Janeiro, os moradores enfrentam transtornos. Eu nem saio quando está chovendo demais, eu nem saio. A gente fica com medo de cair, que a gente não é nova, né? Localizada em uma região de Serra do Mar, com montanhas próximas ao oceano, a cidade tem característica geográfica propícia a inundações. Isso é uma característica bem comum aqui da cidade do Rio de Janeiro e também da região metropolitana aqui do Rio, que a água desce a encosta com velocidade, chega numa região plana e acaba alagando aquela região. Para conter os estragos causados pela chuva, a Prefeitura do Rio construiu, entre 2013 e 2016, 5 reservatórios de águas pluviais na Grande Tijuca, mas sozinhos, eles não conseguem evitar os alagamentos. Não passa carro, a gente fica completamente ilhado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, somente em 2022, investiu mais de 100 milhões de reais em obras com o intuito de preparar a cidade para as chuvas de verão. Com a chegada da estação mais chuvosa do ano, aumentam as preocupações com os temporais. Os números mais recentes do IBGE mostram que o país tem mais de 8 milhões de pessoas vivendo sob o risco de enchentes. Só no estado do Rio, mais de 860 mil moradias foram erguidas em áreas de risco. Especialistas reforçam a necessidade de investimento das prefeituras em microdrenagem. São obras que melhoram o escoamento em áreas urbanas, como a manutenção e a ampliação de bueiros. Além disso, é preciso pensar em medidas de contenção da água da chuva, que possam ser adotadas nas novas edificações. Da mesma coisa que a cidade precisa crescer levando em conta o sistema de transporte, os sistemas públicos como um todo, também levar em conta o sistema de drenagem como eixo estruturante da cidade. A Prefeitura informou que tem realizado obras na cidade com foco na eliminação de pontos críticos de alagamento, contenção de encostas e limpeza e desassoreamento de canais e rios. O velório do compositor Carlos Colla será hoje às 2h30 da tarde no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Ele morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Falando sério. Nascido em Niterói, na região metropolitana do Rio, Carlos Colla começou a compor aos 14 anos. No início da vida artística, se apresentou nas noites do Rio até ser convidado por Maurício Duboc a fazer parte do conjunto musical O Grupo, que fez sucesso no final dos anos 1960. Sem você eu vou ficar tão sozinha. Quando o inverno chegar. Foi durante uma apresentação aqui no antigo Canecão que surgiu a parceria com Roberto Carlos. Colla pediu para que o rei compusesse uma música para o conjunto e a resposta foi: tudo bem, desde que vocês também façam uma para mim. Ele mandou, não uma, mas mandou 2, A Namorada e a Negra. Roberto gravou e foi um triunfo na carreira do Roberto Carlos, que era só exclusivamente dedicada às composições dele e Erasmo, né? Então, a partir daí, o nosso Carlos Colla tem um sucesso internacional.
Desde então, o rei gravou mais de 40 sucessos de Carlos Cola, como Se Você Pretende e Falando Sério. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. O poeta também emplacou sucessos com Emílio Santiago, Xuxa, Alcione, Menudos, Chitãozinho Chororó e Sandra de Sá. A solidão é nada. Você vem na hora errada, em que eu não te quero aqui. Carlos Cola tinha 78 anos e morreu de uma parada respiratória em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Na última terça-feira, ele passou por uma cirurgia para tratar 2 aneurismas na aorta abdominal. Como legado, deixa mais de 2.000 músicas compostas ao longo de mais de 60 anos de carreira. Ele atingia a alma romântica do povo brasileiro. Carlos Cola foi na mosca dentro da alma brasileira. Nosso abraço carinhoso a todos os familiares e amigos. Hoje, às 11 da noite, a Rádio Nacional vai exibir um especial sobre o compositor. Hora de conferir as dicas da nossa agenda cultural. A partir de hoje está aberta a temporada de concertos gratuitos no Rio, através do projeto Música no Museu, que leva música popular e erudita a museus, bibliotecas e centros culturais. E o projeto ganhou mais um reforço com a entrada da Casa Museu Eva Clabin, na Lagoa, que será palco mensalmente de concertos aos sábados. A estreia de hoje é com a consagrada pianista Clara Sverner, que terá no repertório composições de Mozart e Chopin. Uma boa opção para a criançada é o ateliê aberto de férias do Centro Cultural Banco do Brasil. Até o dia 22 deste mês serão oferecidas gratuitamente atividades culturais de quarta a domingo. A exposição Djalma Corrêa, 80 anos de música e pesquisa, está em cartaz no Museu do Pontal, na Barra da Tijuca. A mostra reúne fotografias e gravações do acervo de um dos maiores percussionistas brasileiros, que morreu em dezembro do ano passado. Uma oportunidade para conhecer um importante trabalho de pesquisa desenvolvido por ele sobre sonoridades africanas e relacionadas à afrodiáspora. A biógrafa Tereza Monteiro contou sobre imagens raras de uma entrevista que Clarice Lispector concedeu à antiga TVE. Até recentemente, a única entrevista com registro que Clarice Lispector tinha dado para a TV foi a de 1977 para a TV Cultura. Mas um registro raro foi descoberto aqui no Arquivo Nacional. Trechos de uma entrevista que ela concedeu em 1976 para o jornalista Araquém Távora, no programa Os Mágicos, da antiga TVE, atual TV Brasil. Como que você descobriu que essa entrevista existia, tinha sido dada pela Clarice, e como que você encontrou essas imagens aqui no Arquivo Nacional? Numa pesquisa que eu estava fazendo na imprensa da época, no Jornal dos Esportes, eu encontrei na grade da programação das televisões, dizendo assim, Programa Os Mágicos, Araquém Távora, entrevista Clarice Lispector, Jeane Rato e Fernando Pamplona. Aí eu, como assim? Entrevista com a Clarice Lispector na televisão, na TVE? Quando eu fui preparar o material para a segunda edição da biografia da Clarice, eu comecei a correr atrás disso. E foi então que eu achei no arquivo, aqui no Arquivo Nacional, uma referência que existia uma entrevista de Clarice Lispector. Só que não identificava ano, não identificava programa. E aí, com a pesquisa, eu cheguei então e
constatei que era do programa Os Mágicos. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa emoção de descobrir uma entrevista da Clarice que ninguém sabia sequer que tinha sido dada, nem a própria TV Brasil, né? Porque, veja bem, até então a Clarice é conhecida pela entrevista da TV Cultura. Quando eu encontrei esse material, a minha agonia era o seguinte: será que esse material estava preservado? Porque eu vim aqui no Arquivo Nacional, em plena pandemia, com máscara, com álcool gel. Quando eu vi os fotogramas, até perguntei na época ao funcionário, ele falou assim: olha, acredito que esteja preservado sim, mas não tinha garantia se estava totalmente preservado. Tanto que só restaram 6 minutos e 1 segundo dessa entrevista. Aos 9 anos de idade, você já escrevia uma peça de teatro. É o único registro de Clarice Lispector no apartamento dela na Gustavo Sampaio, no Leme, onde também está o tão famoso cachorro Ulisses dela. Tem peculiaridades também nessa entrevista, né? Ele faz aproximadamente 7 perguntas, ora quem estava, a Clarice Lispector. E é interessante também que ele registra um pouco do apartamento. Ele filma as paredes onde tem aquela galeria de quadros dela. Então, muitos quadros aparecem ali que a gente não sabia que ela tinha. O que é registrado, a maneira como ela está em casa, descalça. Detalhe, ela concede a entrevista descalça. Nasci na Ucrânia, numa pequena cidade, numa pequena aldeia chamada Titiani. Exatamente, meus pais pararam lá para eu nascer e prosseguiram viagem. Esse material que eu encontrei, ele está todo misturado. Ora tem a entrevista, ora tem, entendeu? Você vê que não está na ordem, porque ele não foi editado, era um material bruto. O mistério da Clarice nessa entrevista também continuou. Vamos ver se outros encontram, né? Outros encontram outras. Eu deixei as pistas lá na biografia. Quem sabe? Depois da vitória do Flamengo na quinta, o Campeonato Carioca começa para valer este fim de semana com os jogos da primeira rodada. Valdir Luiz traz os destaques. Boa tarde. Vasco e Fluminense estreiam hoje no Campeonato Carioca de 2023. Às 16 horas, em Volta Redonda, o Fluminense enfrenta o Resende, jogo que terá a transmissão da Rádio Nacional. Também hoje, às 18 horas, o Vasco da Gama, com seu time sub-20, estreia contra o Madureira em São Januário e todos os ingressos já foram vendidos. O Fluminense vai colocar o seu time principal. Já amanhã, às 4 da tarde, o Botafogo, com seu time sub-23, vai enfrentar o Audax, que na quinta-feira jogou com o Flamengo e perdeu por 1-0 no Maracanã. E o Flamengo finalmente vai colocar o seu time titular. Colocou o sub-20 na quinta-feira e o jogo de amanhã marca a estreia do técnico Vitor Pereira, comandando a equipe do Flamengo às 18 horas no Maracanã, jogo que também terá a transmissão da Rádio Nacional. Vamos aguardar, porque a expectativa é que tenhamos um grande campeonato carioca agora em 2023. Tchau! E tem transmissão de jogos do Cariocão pela Rádio Nacional. Logo mais, a partir das 3:10, você acompanha a estreia do Fluminense contra o Resende no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Amanhã tem Flamengo contra a Portuguesa no Maracanã, com a transmissão a partir das 5:30 da tarde. Para sintonizar a Nacional FM 87,1 e AM 1130. Ou, se preferir, acompanhe pelo site e aplicativos nas rádios EBC. O Repórter Rio fica por aqui. Uma ótima tarde para vocês e até mais.